Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma breve reflexão da palavra de Deus, a qual o Senhor confiou ao meu coração, que se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 1, no seu versículo 8, que diz assim: Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra é muito conhecida. É o momento em que o Senhor permite o cativeiro na Babilônia. O rei Nabucodonosor separa alguns jovens para servi-lo no palácio. Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão entre eles. E ele colocou diante desses homens um grande banquete, porque o objetivo do rei era causar vigor, força, para que eles servissem ao rei com a melhor excelência possível. Dentro desse contexto, Daniel está na Babilônia, mas não faz parte dela. Daniel está inserido dentro de um ambiente onde deuses estranhos é adorado, mas Daniel não se permite contaminar. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você nesse dia é: o quanto o ambiente que você tem frequentado influencia no seu comportamento diante da presença de Deus? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não comprometeu o relacionamento que ele tinha com Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele era comprometido com a presença do Senhor. Ele não se permitiu, por mais que, meus irmãos, vamos analisar. O banquete do rei tinha as melhores comidas, os melhores alimentos, os melhores vinhos, mas ele não se permitiu ser levado, por mais que no ambiente que eu e você estamos inseridos tenham coisas excelentes, tenham alimentos excelentes, influências excelentes. A pergunta do Espírito Santo é: o que tem regido a tua vida? Aleluia. O que você tem permitido comprometer o seu relacionamento com Deus? Daniel sabia que ele corria um grande risco de morte. Nós não estamos falando risco de ser preso, risco de morte, por continuar fiel ao Senhor. E mesmo assim, ele não tinha motivo. Se nós formos olharmos pela lógica humana, ele não tinha motivo algum para adorar ao Senhor, porque ele estava em cativeiro. Ele não tinha motivo algum para se alegrar no Senhor, porque por mais que ele iria servir ao rei, ele estava lá como escravo. Mas mesmo assim, mesmo diante das circunstâncias, do ambiente, do cenário, ele não se permitiu ser contaminado. O Senhor pede para dizer: seja fiel mesmo estando na Babilônia. Aleluia. Mantenha o relacionamento mesmo estando em um ambiente hostil espiritualmente. Não tinha nada de benéfico na Babilônia para Daniel, mas ele decidiu, aleluia, adorar. Aleluia. Quando o Senhor começa a conversar com aquela mulher samaritana, aquela mulher pergunta para ele aonde é que ela deve ir adorar. E o Senhor diz para ela: Deus é espírito e importa que, aleluia, que os seus assim o adore. Adore em espírito e em verdade. Não importa se você está no seu trabalho, adore e seja fiel ao Senhor. Não importa se o ambiente que você está e você está rodeado de pessoas que muitas das vezes servem a outros deuses, professam a outra fé, e você se cala diante desse ambiente para não comprometer, para ataques não virem, aleluia, sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz assim: aqueles que me negarem na terra, eu também os negarei diante do Senhor. Está na hora do povo de Deus se posicionar na Babilônia, manter o relacionamento com o Senhor, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, e muitas das vezes nós nos apegamos apenas aos cumprimentos das promessas. Sim, Ele é Deus, Ele disse, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele assim fará. Mas tem uma questão também: muitas
muitas das vezes estamos negligenciando o relacionamento com Deus, negligenciando o secreto, negligenciando a leitura da palavra do Senhor, negligenciando a oração, terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Daniel poderia dizer: como o Senhor me colocou em cativeiro, não vou adorar. O Senhor sabe onde eu estou, o Senhor sabe o que eu preciso, então no momento certo que o Senhor venha me socorrer. Não, todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, 3 vezes ao dia, ele ia diante da presença do Senhor, abria suas janelas, aleluia, em direção a Jerusalém, e adorava o Senhor, e orava ao Senhor. Ele manteve o relacionamento com Deus. O Senhor está chamando uma igreja de volta para o secreto, porque ser cristão, aleluia, na igreja é fácil, meus irmãos, é muito fácil, porque estamos no meio dos irmãos, todos nós professamos a mesma fé, todos nós adoramos ao mesmo Deus, pelo menos deveria ser dessa forma, mas o Senhor está nos chamando para o secreto. É no secreto que Ele forja o nosso caráter, é no secreto que Ele nos exorta, é no secreto que nós temos um relacionamento íntegro e fiel ao Senhor. Finalizando aqui esse vídeo, meus irmãos, isso é um alerta de Deus para a nossa vida. Não negligencie a sua vida espiritual. O seu ministério não é o seu relacionamento com Deus, é apenas uma extensão dele. Os dons que Deus te confiou não é o seu relacionamento com Deus, é apenas algo que Ele confiou para que Ele seja manifesto a partir de você. Aleluia! Os altares não é o seu relacionamento com o Senhor, é o ofício ministerial que o Senhor te confiou. Relacionamento com Deus é aquilo que Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a sua porta, e Ele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai, aleluia, se apresentar para você através da sua palavra, porque é muito triste, mas tem muitos irmãos e irmãs que têm anos de igreja, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. E hoje o Senhor nos convida, meus irmãos, hoje o Senhor nos convida: entra para o quarto que eu me revelo. Entra para o secreto que eu me revelarei a ti, diz o Senhor. Seja fiel na Babilônia, porque o Senhor está nos convidando a um relacionamento íntimo e genuíno na presença dele. Porque quando ele vier, a Bíblia diz que muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E ele dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O Senhor está nos chamando, não apenas para exercer dons, não apenas para servir em ministérios, não apenas para manifestar ali o serviço na obra de Deus, mas para conhecê-lo intimamente, ter amizade com o Senhor, conhecê-lo intimamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Meus irmãos, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus.